Hermenêutica avançada, número 2, página 25. As palavras de J. Parker. Resume muito do que foi dito e coloca um texto em perspectiva. Então quem disse isso foi J. Parker. O fato de que temos de enfrentar é que Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, que reivindicou a autoridade divina para tudo quanto fez e ensinou, tanto afirmou a autoridade absoluta do Antigo Testamento para os outros, como ele próprio se submeteu a ela sem reservas. Se, portanto, aceitarmos as reivindicações de Cristo, comprometemo-nos a crer em tudo que ele ensinou, por sua autoridade. Se nos recusamos a aceitar alguma parte do que ele ensinou, estamos, com efeito, negando-o como Messias divino por nossa própria autoridade. Objeções e respostas. Ainda que os evangelhos retratem Jesus como tendo fé indiscutível na validade e autoridade da Escritura, há escritores e teólogos que sustentam que os cristãos já não têm necessidade de aceitar esta postura. A literatura sobre este assunto cita geralmente 9 objeções principais apresentadas pelos que sustentam um ponto de vista da errância das Escrituras. Tais objeções são analisadas em poucas palavras logo abaixo. Análises mais completas podem ser encontradas nas referências anotadas e nas leituras sugeridas ao final deste capítulo. Objeção número 1. É possível que Jesus entendesse e usasse as histórias do Antigo Testamento e de uma forma não literal, pretendendo que fossem entendidas como eventos não históricos, usados apenas com finalidade ilustrativa. Certamente Jesus fez uso de histórias para esclarecer determinados pontos. Contudo, na maioria dos incidentes que ela cita, as ilustrações fazem mais sentido se entendidos como acontecimentos históricos reais. Por exemplo, Mateus 2,41 atribui a Jesus estas palavras: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. T.T. Perowny comenta: é possível entender uma referência como esta ao livro de Jonas na base da teoria não histórica? Devemos supor que ele, Cristo, diga que pessoas imaginárias que com a pregação imaginária de um profeta imaginário arrependam-se em imaginação, levantar-se naquele dia e condenarão a verdadeira impenitência dos seus ouvintes reais? O argumento que Jesus usou em sua discussão com os saduceus com respeito à ressurreição, Marcos 12, 18, 27, por exemplo, não teria força alguma a menos que tanto ele como seus adversários entendessem que Abraão, Isaac e Jacó eram figuras literais históricas. A reivindicação de Jesus à divindade, pela qual ele quase foi apedrejado, João 8, 56 e 69, contém uma alusão a Abraão que só poderia ter significado se ele e seus adversários reconhecessem Abraão como uma figura histórica. Venham observa que, à medida que se avança no assunto, cresce em força a impressão de que nosso Senhor entendia as histórias da Bíblia de um modo natural e que seu ensino deve ser tomado bem literalmente. Objeção número 2. É possível que Jesus soubesse que havia erro na Escritura, mas adaptou seu ensino às opiniões pré-científicas de seu tempo. Jesus não hesitou em refutar outros aspectos errados da tradição religiosa judaica. Ele foi claro em repudiar os errôneos conceitos nacionalistas a respeito do Messias ao passo de enfrentar a cruz. Ele não tardou para rejeitar o tradicionalismo dos fariseus. Se as Escrituras constituem uma combinação de verdade divina e erro humano, dificilmente Jesus deixaria de repudiar o erro humano. Além disso, se Jesus sabia que as Escrituras continham erro humano e nunca deu a conhecer este fato aos seus seguidores, antes os desencaminhando por sua atitude insistentemente positiva para com elas, é difícil que ele possa qualificar-se como um grande mestre moral e como o encarnado Deus da verdade. Objeção número 3. Como parte do esvaziamento de si próprio, é possível que Jesus também se esvaziasse do conhecimento de que a Escritura contém erros e tornou-se o produto de seu condicionamento. A kenosis
de Cristo é, sem sombra de dúvida, a mais bela história do amor, do tempo e da eternidade. A Escritura diz-nos que quando Cristo deixou o céu para fazer o homem, não para se fazer homem, abriu mão de suas riquezas, glória, 2 Coríntios 8, 9, Filipenses 2, 7. De sua imunidade à tentação e às provações, Hebreus 4, 15. De seus divinos poderes e prerrogativas, Lucas 2, 40, João 17, 4. E de seu perfeito e ininterrupto relacionamento com o Pai, ao tomar sobre si os nossos pecados. Mateus 27, 46. Não obstante, embora Cristo se esvaziasse da sua glória, de suas riquezas, de muitas de suas prerrogativas divinas, suas próprias palavras deixaram claro que esta autolimitação não incluía concessão ao erro. Jesus reivindicou verdade e autoridade completas para os seus ensinos, Mateus 7, 24, 26 e Marcos 8, 38, incluindo seus ensinos sobre a Bíblia, Mateus 5, 17 e João 10, 35. Disse ele: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, Mateus 24, 35, Marcos 3, 31 e Lucas 21, 33. Objeção número 4. As opiniões que Jesus expressou, incluindo seu ponto de vista sobre a Escritura, realmente pertencem aos autores dos Evangelhos mais do que o próprio Jesus. Clark Pinnock responde a esta importante objeção numa declaração concisa, documentada com diversos estudos importantes e cuidadosos. Na citação a seguir, suas notas de rodapé estão entre colchetes. Um modo conveniente de evadir a esta evidência é tentar atribuir aos escritores dos Evangelhos o ponto de vista bíblico que os Evangelhos atribuem a Jesus. T.F. Torrance, ao avaliar o livro de Warfield sobre inspiração, declarou que os estudos bíblicos têm avançado desde o seu tempo, tornando impossível um apelo às opiniões reais de Jesus. Torrente e Scottish Journal of Theology 7, 1954, página 105. Essa declaração desacompanhada de prova exegética ou crítica de qualquer tipo reflete uma opinião negativa da historicidade dos evangelhos amplamente sustentada hoje. J.W. Wenham oferece amplos motivos para não submeter os evangelhos à crítica radical Cristo e a Bíblia. É mais razoável admitir que Jesus criou a comunidade do que admitir que a comunidade criou Jesus. Em resposta, consideremos 2 pontos: a consequência lógica de negar a autenticidade da doutrina de Jesus acerca da Escritura, que permeia todos os nossos canais de informação a respeito dele. Leva o indivíduo a total pessimismo concernente a qualquer conhecimento histórico a respeito de Jesus de Nazaré. A opinião completamente inaceitável em bases críticas, Jeremias está agora preparado para dizer, com base em suas investigações, que na tradição sinótica e a inautenticidade e não a autenticidade dos ditos de Jesus que deve ser demonstrada. New Testament Theology, The Proclamation of Jesus, 1971, página 37. Além do mais, é muito mais provável que o entendimento e o uso das Escrituras por parte de Jesus condicionassem o entendimento e o uso das Escrituras e não o inverso. A originalidade com a qual o Antigo Testamento é interpretado com respeito à pessoa e obra de Jesus é por demais coerente e impressionante para ser secundária. Por certo, esta questão merece um tratamento mais completo do que se possa tratá-lo aqui. Do que se possa tentá-lo aqui. Não obstante pouca dúvida quanto a quais seriam os resultados de tal estudo, a impressionante obra de R.T. France, Jesus and the Old Testament, 1971. O ensino de Jesus sobre a autoridade da Escritura permeia de tal modo todo o seu ministério que, se tivéssemos de desenvolver uma teoria crítica que com êxito removesse dos evangelhos o ensino de Jesus acerca da Escritura e a aplicação de tal teoria aos sinóticos, nos deixaria incapacitados a fazer quaisquer declarações históricas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Objeção número 5. Visto que a inerrância é reivindicada apenas para os autógrafos manuscritos originais e nenhum destes existe, a inerrância é uma discussão acadêmica. O trabalho cuidadoso dos escritos judeus na transmissão do texto e a presente obra da crítica textual combinam-se para dar-nos um texto que reflete com um grau muito elevado de precisão os fraseados do original. A vasta maioria de leituras variantes relaciona-se com detalhes gramaticais
que não afetam de modo significativo o sentido do texto. Quanto a isto, vale a pena repetir as palavras de F.F. Bruce, as leituras variantes acerca das quais não resta nenhuma dúvida entre os críticos textuais do Novo Testamento não afetam nenhuma questão essencial do fato histórico ou da fé e prática cristãs. O problema da autoria e da veracidade dos textos bíblicos, conforme os temos hoje, deveria decidir-se sobre outras bases que não o fato de não possuirmos os autógrafos. Objeção número 6. A inerrância deveria ser reivindicada para os evangelhos, mas não para toda a Bíblia. Isto é, a Bíblia é infalível com vistas a questões de fé e prática, a despeito de erros incidentais de fatos históricos e outros. Daniel Fuller, deão do Seminário Teológico Fuller, é um dos mais destacados contemporâneos patrocinadores desta opinião. Acredita ele que a Bíblia deve dividir-se em duas categorias: a que contém revelação, matérias que tornam os homens sábios para a salvação, e a que não contém revelação, as matérias de ciência, história e cultura que facilitam a transmissão da categoria que contém revelação. O argumento de Fuller é que a intenção do autor bíblico era comunicar a verdade acerca de assuntos espirituais, 2 Timóteo 3, 15 e 16, e portanto não deveríamos reivindicar a isenção de erros nas áreas que foram tão só incidentais ao interesse primário do autor. Embora 2 Timóteo 3,15 de fato ensine que a finalidade primária das Escrituras é ensinar aos homens a verdade espiritual, por certo, este versículo não foi escrito com a intenção de ser usado como um bisturi crítico para dividir entre o que é inerrante e o que não o é. O versículo 16 afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, nenhum profeta do Antigo Testamento, nem Jesus Cristo, nem outro qualquer escritor do Novo Testamento não dão apoio à ideia de que as porções bíblicas que nada têm que ver com eventos de espaço-tempo contêm erros. Se as escrituras tivessem sua origem no homem, então o condicionamento cultural e o erro humano certamente seriam um fator com o qual contar. Contudo, a Bíblia afirma que jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1,21, acrescentando-se a este o ensino de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Parece inescapável a conclusão de que nem Cristo nem a Escritura estabelecem distinção entre dados revelatórios e não revelatórios. Francis Schaeffer argumenta que a dicotomia medieval entre o conhecimento do nível superior e nível inferior é antibíblica. Os argumentos epistemológicos de John Warwick Montgomery sobre a unidade do conhecimento são também apropriados a este problema para os que desejam estudá-lo de uma perspectiva filosófica. Objeção número 7. A questão importante é ter um Cristo que salva e não apegar-se a uma escritura inerrante. Muitas pessoas preferem não se envolver em questões doutrinárias e teológicas. Para elas, o importante é um relacionamento salvador com Jesus Cristo e não veem relacionamento entre cristologia e outros problemas. Nem se preocupam com isso. Harold Lindsell destaca o estreito relacionamento entre cristologia e inerrância. Se Jesus ensinou a inerrância bíblica, ele sabia que a inerrância era verdadeira ou sabia que era falsa, mas a usou como um instrumento para a ignorância de seus ouvintes. Ou ele estava limitado e, sem eu saber, sustentava algo que não era verdadeiro. A aceitação de qualquer das duas últimas opções conduz a uma estranha cristologia. Se Jesus sabia que a inerrância se Jesus sabia que a inerrância era falsa, mas ensinou o contrário, ele foi culpado de impostura e não poderia ter sido um ser sem pecado. Portanto, ele era incapaz de prover uma inspiração imaculada para os nossos pecados. Se o entendimento que Jesus tinha da verdade era tão limitado ao ponto de ele ensinar em verdade, então não temos garantia de que seu ensino sobre outras questões, como a salvação, seja verídico. A única alternativa que nos deixa com nossa cristologia intacta é que Jesus sabia que a Bíblia é inerrante e que o seu conhecimento era correto. Objeção número 8. Algumas passagens bíblicas parecem contradizer-se ou ser contraditadas pela ciência moderna. Provavelmente todos os crentes já se viram confrontados por textos que parecem difíceis de conciliar-se ou com outros textos ou com as descobertas científicas. Os que se apegam a uma escritura errante gostam de procurar tais textos e exibi-los para provar a sua posição. Todavia, à medida que aumenta o nosso conhecimento dos princípios adequados de interpretação, de arqueologia e de línguas e culturas antigas, uma após outra,
essas aparentes discrepâncias vão se resolvendo. Uma das experiências que mais edificam a nossa fé na exatidão das Escrituras é ler diversos exemplos de como textos difíceis têm sido, com o auxílio de contínua investigação científica, demonstrados como corretos. Objeção número 9. Prova-se a inerrância mediante um argumento circular. Os inerrantistas partem do pressuposto de que a Bíblia é infalível, passam a mostrar, baseados no testemunho da própria Bíblia, que tanto Jesus como os escritores consideraram-na infalível e daí concluem que ela é infalível. Embora alguns tenham usado algum argumento muito semelhante à objeção acima, em apoio à sua crença na infalibilidade, R.C. Sproul sugeriu que se pode apresentar um princípio lógico mais rigoroso em favor da infalibilidade bíblica. Damos a seguir uma adaptação e raciocínio de Sproul. Premissa A. A Bíblia é um documento basicamente confiável e digno de crédito. Premissa B. À base desse documento confiável, temos prova suficiente para crer confiantemente que, primeiro, Jesus Cristo reivindicou seu Filho de Deus e que ele forneceu prova suficiente para fundamentar essa reivindicação. Premissa C. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, é uma autoridade inteiramente digna de confiança, infalível. Premissa D. Jesus Cristo ensina que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Premissa E. A palavra de Deus é completamente digna de confiança porque Deus é perfeitamente digno de confiança. Conclusão. A base da autoridade de Jesus Cristo, a Igreja crê que a Bíblia deve ser totalmente digna de confiança. Conclusão do assunto. Quando afirmamos que a palavra de Deus não contém erro, devemos entender essa declaração do mesmo modo que entenderíamos a declaração de que um relatório ou uma análise especiais são exatos em seu erro. É importante distinguir níveis de precisão intencional. Por exemplo, quase todos nós aceitamos que a população dos Estados Unidos é de 220 milhões. Muito embora esta cifra possa, em realidade, estar incorreta por alguns milhões de pessoas. Contudo, tanto o orador como o ouvinte reconhecem que este número é uma aproximação e, quando entendido dentro de seu nível intencional de precisão, não deixa de ser uma declaração verdadeira. O mesmo princípio se aplica ao entendimento de afirmações bíblicas devem ser entendidas dentro dos parâmetros de precisão que seus autores tinham em mente. Princípios específicos de interpretação incluem os seguintes. Número 1. Muitas vezes os números são dados aproximadamente para praxe muito frequente em comunicação popular. Número 2. Os discursos e citações podem ser parafraseados em vez de reproduzidos textualmente, prática muito costumeira quando se resume as palavras de outrem. Número 3. O mundo pode ser descrito em termos fenomenológicos como os eventos parecem aos observadores humanos. Número 4. Os discursos feitos por homens ou por Satanás estão registrados com exatidão, sem que isso signifique que era correto o que eles afirmaram. Número 5. Às vezes um escritor usou fontes para alcançar seu objetivo sem implicar a afirmação divina de tudo ou mais que essa fonte haja dito. Essas qualificações são tão universais que as aplicamos a toda comunicação natural, geralmente sem mesmo conscientizar-nos de que estamos assim procedendo. Considera-se exata uma declaração quando ela satisfaz o nível de precisão tensionado pelo escritor e esperado por uma audiência. Um artigo científico técnico pode ser muito mais pormenorizado e preciso do que um artigo escrito para o público em geral, mas ambos são exatos quando entendidos dentro do contexto do propósito que tinham em mira. Assim, a afirmação de que Deus é exato e fiel em tudo o que ele diz na Escritura deve ser entendida dentro do contexto do nível de precisão que ele tensionava comunicar. Os princípios hermenêuticos que estudaremos nos capítulos a seguir são pertinentes. Quer tomemos com relação à Bíblia uma perspectiva evangélica conservadora, quer liberal. O processo para determinar o significado que o autor tinha em mente é semelhante para ambos os grupos. As diferenças, quando surgem, provavelmente se relacionem com a validade do ensino do autor antes que com o conteúdo de seu ensino. Por exemplo, os evangélicos conservadores e os liberais podem ter um alto nível de acordo com referência ao que Paulo tensionava ensinar. O ponto de discórdia talvez seja a validade do que ele ensinou. Assim, embora a minha posição sobre a inerrância seja evangélica conservadora, os princípios hermenêuticos apresentados no capítulo seguinte
concernem também aos que adotam uma perspectiva evangélica liberal da Escritura. Resumo do capítulo. Hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação bíblica. A hermenêutica geral é o estudo das regras que regem a interpretação do texto bíblico inteiro. A hermenêutica especial é o estudo das normas que regulam a interpretação de formas literais específicas, com parábolas, tipos e profecia. A hermenêutica exegese aplicada desempenha um papel essencial no processo do estudo teológico. O estudo da canonicidade visa a determinar quais livros trazem o selo da inspiração divina e quais não o trazem. A crítica textual procura averiguar o fraseado primitivo de um texto. A crítica histórica estuda as circunstâncias contemporâneas que cercam a composição de determinado livro. A exegese é uma aplicação dos princípios da hermenêutica à compreensão do significado que o autor pretendia dar. A teologia bíblica organiza os significados de uma forma histórica, enquanto a teologia sistemática dispõe esses significados em forma lógica. A hermenêutica é fundamentalmente uma codificação dos processos que, em geral, usamos no nível inconsciente para entender o significado que outra pessoa tensionava transmitir. Somente quando algo bloqueia nosso entendimento espontâneo da mensagem de outrem é que reconhecemos a necessidade de algum método de compreender o que tal pessoa pretendia dizer. Os bloqueios ao entendimento espontâneo da comunicação de outra pessoa surgem quando há diferenças de história, cultura, língua ou filosofia entre nós e aquele que fala. Diversos problemas influenciam a maneira como o indivíduo fará a hermenêutica. Devemos decidir se a Escritura representa a teorização religiosa dos antigos hebreus, escritos humanos divinamente guiados, mas não infalíveis, ou escritos divinamente guiados e infalíveis. Obra de homens, mas de iniciativa e supervisão divinas. É preciso decidir também se um texto possui um único significado válido ou se qualquer aplicação individual de um texto representa um significado válido. Como o leitor provavelmente tem experimentado no PC1, uma vez que deixamos a premissa de que o significado de um texto é o significado que o autor tinha em mente, não temos critério normativamente obrigatório que determine se uma interpretação ortodoxa de uma passagem é mais válida do que qualquer número de interpretações teoréticas. Outros problemas que influenciam nossa maneira de fazer hermenêutica incluem, primeiro, se cremos ou não que o significativo pretendido por Deus inclui um senso mais pleno do que o do autor humano. 2. Como determinar quando uma pessoa deve ser interpretada literalmente, quando em sentido figurativo e quando em sentido simbólico. 3. Como nosso comprometimento espiritual afeta nossa capacidade de entender a verdade espiritual. No capítulo seguinte vamos estudar alguns dos modos pelos quais os crentes judeus e os cristãos têm respondido a estas questões através da história. E continuidade no capítulo 2. História da interpretação bíblica. Depois de completar este capítulo, o estudante deve poder localizar os mais importantes pressupostos e princípios evangélicos encontrados em cada um dos seguintes períodos de interpretação bíblica. Número 1, exegese judaica antiga. Número 2, uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Número 3, exegese patrística. Número 4, exegese medieval. Número 5, exegese da Reforma. Número 6, exegese da pós-Reforma. E número 7, hermenêutica moderna. Por que a visão panorâmica da história? No transcurso dos séculos, desde que Jesus revelou as Escrituras, tem havido diversos métodos de estudar a palavra de Deus. Os intérpretes mais ortodoxos têm encarecido a importância de uma interpretação literal, precedendo com isso interpretar a palavra de Deus da maneira como se interpreta a comunicação humana normal. Outros têm empregado um método alegórico e ainda outros têm examinado letras e palavras tomadas individualmente como possuindo significado secreto que precisa ser decifrado. Uma visão geral histórica dessas práticas capacitar-nos-á a vencer a tentação de crer que nosso sistema de interpretação é o único que já existiu. Um entendimento dos pressupostos dos outros métodos proporciona uma perspectiva mais equilibrada e uma capacidade para um diálogo mais significativo com os que creem de modo diferente. Pela observação dos erros dos que nos precederam, podemos conscientizar-nos mais dos possíveis perigos quando
quando somos tentados de maneira semelhante. O adágio de Santayana, de que aquele que não aprende a lição da história está fadado a repeti-la, é tão aplicável ao campo da interpretação quanto o é a qualquer outro. Além do mais, à medida que estudamos a história da interpretação, vamos vendo que muitos dos grandes cristãos, Orígenes, Agostinho e Lutero, entenderam e receitaram princípios hermenêuticos melhores do que os que praticaram. Daí a advertência de que o conhecimento de um princípio necessita também de fazer-se acompanhar da sua aplicação ao nosso estudo da palavra. Esse panorama histórico utiliza-se das obras clássicas sobre hermenêutica, para as quais o leitor é remetido a fim de obter uma cobertura mais extensa. A obra de Bernard Hahn, Protestant Biblical Interpretation, contém um excelente capítulo sobre a história. Outras fontes estão arroladas no final deste capítulo. Exegese judaica antiga. Um estudo da história da interpretação bíblica começa, em geral, com a obra de Esdras. Ao voltar do exílio na Babilônia, o povo de Israel solicitou a Esdras que eles lesse o Pentateuco. Neemias 8:8 leram Esdras e os levitas no livro Na Lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Visto que durante o período do exílio, os israelitas provavelmente tenham perdido sua compreensão do hebraico, a maioria dos eruditos bíblicos supõe que Esdras e seus ajudantes traduziam o texto hebraico e o liam em voz alta em aramaico, acrescentando explicações para esclarecer o significado. Assim, pois, começou a ciência e a arte da interpretação bíblica. Os escribas que vieram a seguir tiveram um grande cuidado em copiar as escrituras, crendo que cada letra do texto era a palavra de Deus inspirada. Esta profunda referência pelo texto escriturístico tinha suas vantagens e desvantagens. Uma grande vantagem estava em que os textos foram cuidadosamente preservados através dos séculos. Uma grande desvantagem foi que os rabinos, no caso aqui está falando da vantagem, né? Vantagem era que os textos foram cuidadosamente preservados através dos séculos. Uma grande desvantagem foi que os rabinos logo começaram a interpretar as escrituras por outros métodos que não os meios pelos quais a comunicação é normalmente interpretada. Os rabinos pressupunham que, sendo Deus o autor da escritura, número 1, o intérprete poderia esperar numerosos significados em determinado texto, e 2, cada detalhe incidental do texto possuía significado. O Rabi Akiba, no primeiro século da era cristã, finalmente entendeu que isto sustentava que toda repetição, figura de linguagem, paralelismo, sinônimo, palavra, letra e até formas das letras tinham significados ocultos. Este letrismo, um enfoque indevido às letras das quais se opunham às palavras da escritura, era muitas vezes levado a tal ponto que o significado que o autor tinha em mente era menosprezado e em seu lugar se introduzia uma especulação fantástica. No tempo de Cristo, a exegese judaica podia classificar-se em 4 tipos principais: literal, midrástica, poesher e alegórica. Literal, midrástica, pesher e alegórica. O método literal de interpretação referido como peshat evidentemente servia de base para outros tipos de interpretações. Richard Sloan Geinecke, citando Lowe, entende que o motivo da relativa infrequência das interpretações literalísticas da literatura talúdica é que esse tipo de comentário esperava-se devia ser conhecido por todos e, uma vez que não havia disputas a seu respeito, não era registrado. A interpretação midrástica incluía uma variedade de dispositivos hermenêuticos que se haviam desenvolvido de maneira considerável no tempo de Cristo e continuaram a desenvolver-se ainda por diversos séculos. O Rabi Hillel, cuja vida antedata a ascensão do cristianismo por uma geração ou tanto, é considerado como o elaborador das normas básicas da exegese rabínica, que acentuava a comparação de ideias, palavras ou frases encontradas em mais de um texto, a relação de princípios gerais com situações particulares e a importância do contexto na interpretação. Contudo, teve continuidade a tendência do sentido de uma exposição mais fantasiosa em vez da conservadora.
Isso resultou numa exegese que dava significado a textos, frases e palavras, sem levar em conta o contexto no qual se tensionava fossem aplicados. Número 2, combinava textos que continham palavras ou frases semelhantes, sem considerar se tais textos referiam-se à mesma ideia. E 3, tomava aspectos incidentais de gramática e lhes dava significação interpretativa. Damos abaixo 2 exemplos de tal exegese. Pelo uso supérfluo de 3 partículas hebraicas, as escrituras indicam que algo mais está incluído no texto do que a aparente declaração parecia implicar. Esta norma está exemplificada em Gênesis 21, onde se lê que visitou o Senhor a Sara, e a partícula deve mostrar que o Senhor também visitou outras mulheres além de Sara. Obtemos as explicações reduzindo as letras de uma palavra a seu valor numérico e substituindo-a por outra palavra ou frase do mesmo valor, ou transpondo as letras. Assim, por exemplo, a soma das letras do nome de Eliezer, servo de Abraão, é equivalente a 318, o número de seus homens capazes, Gênesis 14:14, e por conseguinte mostra que Eliezer sozinho tinha o valor de um exército. Assim, concentrando-se na identificação de significados ocultos, de detalhes gramaticais incidentais e especulações numéricas arquitetadas, a exegese midrástica muitas vezes perdeu a visão do verdadeiro sentido do texto. A interpretação persa existia particularmente entre as comunidades de Qumran. Esta forma emprestou extensivamente das práticas midrásticas, mas incluía um significado enfoque escatológico. A comunidade acreditava que tudo quanto os antigos profetas escreveram tinha um significado profético velado que devia ser iminentemente cumprido por intermédio de sua comunidade do pacto. Era comum a interpretação apocalíptica, veja capítulo 7. Juntamente com a ideia de que, mediante o mestre de justiça, Deus tinha revelado o significado das profecias outrora envoltas em mistério. Muitas vezes a interpretação persa era denotada pela frase este e aquela, indicando que este presente fenômeno é cumprimento daquela antiga profecia. A exegese alegórica baseava-se na ideia de que o verdadeiro sentido jaz sob o significado literal da escritura. Historicamente, o alegorismo foi desenvolvido pelos gregos para reduzir a tensão entre a sua tradição de mito religioso e sua herança filosófica. Visto que os mitos religiosos continham muita coisa imoral ou de outro modo inaceitáveis, os filósofos gregos davam forma de alegoria a estas histórias. Isso é, os mitos não deviam ser entendidos em sentido literal, mas como histórias cuja real verdade jaz no nível mais profundo. No tempo de Cristo, os judeus que desejavam permanecer fiéis à tradição mosaica, mas adotavam a filosofia grega, defrontavam-se com uma tensão semelhante. Alguns judeus a reduziam alegorizando a tradição mosaica. Filão, confira 20 a.C. e 50 depois de Cristo. É bem conhecido neste aspecto. Filão acreditava que o significado literal da escritura representava um nível imaturo de compreensão. O significado alegórico era para os maduros. Devia usar-se a interpretação alegórica nos seguintes casos. Primeiro, se o significado literal diz algo indigno de Deus. E 2, se a declaração parece ser contraditória a outra declaração da Escritura. E 3, se o registro alega tratar-se de uma alegoria. E 4, se as expressões são duplicis ou se há emprego de palavras supérfluas. E 5, se há repetição de algo já conhecido. E 6, se uma expressão é variada. E 7, se empregam sinônimos. 8, se for possível um jogo de palavras. 9, se houver algo anormal em número ou tempo verbal. Ou 10, se há presença de símbolos. Como se pode ver, os critérios 3 e 10 são indicações válidas de que o autor tensionava que seu escrito fosse entendido como alegoria. Contudo, o alegorizar de Filão e de seus contemporâneos foi muito além disso, a miúde atingindo proporções fantásticas. Han cita esse exemplo. A viagem de Abraão para a Palestina é realmente a história de um filósofo estoico que deixa a Caldeia, entendimento sensual, e se detém em Arã, que quer dizer buracos, e significa
o vazio de conhecer as coisas pelos buracos, isto é, os sentidos. Ao tornar-se Abraão, ele se torna um filósofo verdadeiramente esclarecido. Casar-se com Sara é casar-se com a sabedoria abstrata. Resumindo, durante o primeiro século da era cristã, os intérpretes judaicos concordaram em que a Escritura representa as palavras de Deus e que essas palavras estão cheias de significado para os crentes. Empregou-se a interpretação literal nas áreas de interpretações judiciais e práticos. Em sua maioria, os intérpretes empregaram práticas midráshicas, especialmente as regras desenvolvidas por Hillel, e a maior parte deles usou suavemente a exegese alegórica. Dentro da comunidade judaica, porém, alguns grupos tomaram rumos diferentes. Os fariseus continuaram a desenvolver a exegese midrashica a fim de vincular sua tradição oral mais intimamente com a escritura. A comunidade de Qumran, crendo que eles próprios eram o remanescente fiel e beneficiários dos mistérios proféticos, continuou a usar os métodos midrástico e Pesher para interpretar a escritura. E Filão e os que desejavam conciliar a escritura judaica com a filosofia grega continuaram a desenvolver métodos exegéticos alegóricos. O uso do Antigo Testamento pelo Novo. Aproximando 10% do Novo Testamento constitui-se de citações diretas de paráfrases do Antigo Testamento ou de alusões a ele. Dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 9 não são expressamente mencionados no Novo. Como consequência, o significativo corpo de literatura exemplifica os métodos interpretativos de Jesus e dos escritos do Novo Testamento. O uso que Jesus faz do Antigo Testamento. Podemos extrair diversas conclusões gerais do exame do uso que Jesus faz do Antigo Testamento. Primeiro, conforme observamos no capítulo 1, ele foi uniforme no tratar as narrativas históricas como registros fiéis do fato. As alusões a Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Davi, por exemplo, parecem todas intencionais e foram entendidos como referências a pessoas de carne e osso e a eventos históricos. Segundo, quando Jesus fazia a aplicação do registro histórico, ele extraía do significado normal do texto, contrário ao sentido alegórico. Ele não demonstrou tendência alguma para dividir a verdade escriturística em níveis, um sinal superficial baseado no significado literal do texto e uma verdade mais profunda baseada em algum nível místico. Terceiro, Jesus denunciou o modo como os dirigentes religiosos haviam desenvolvido os métodos casuísticos que punham à parte a própria palavra de Deus que eles alegavam estar interpretando e no lugar dela colocavam suas próprias tradições, Mateus 7, 6 e 13 e Mateus 15, 1, 9. Quarto, os escribas e fariseus, por mais que quisessem acusar a Cristo de erro, nunca o acusaram de usar qualquer escritura de modo antinatural ou legítimo, ou ilegítimo. Mesmo quando Jesus repudiava diretamente os acréscimos e as interpretações errôneas dos fariseus com relação ao Antigo Testamento, Mateus 5, 21 e 48, o registro bíblico diz-nos que estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade, não como os escribas, Mateus 7, 28 e 29. Quinto, quando Jesus, vez por outra, usou um texto de modo que nos parece antinatural, geralmente se tratava da legítima expressão idiomática hebraica ou aramaica, ou padrão de pensamento que não se traduz diretamente para a nossa cultura e nosso tempo. Em Mateus 27, 9 e 10, encontramos um exemplo disto. Conquanto a passagem não seja citação direta de Jesus, ela esclarece que aquilo que seria considerado inexado por nosso conjunto de normas culturais era praxe hermenêutica legítima e aceita naquele tempo, diz o texto. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. A citação é, em realidade, uma compilação de Jeremias 32, 6, 9 e Zacarias 11, 12, 13. Para nossa maneira de pensar, combinar citações de dois homens diferentes com referência somente a um é erro de referência. Contudo, na cultura judaica da época de Jesus, esta era uma praxe hermenêutica aceita, entendida pelo autor e igualmente pela audiência. O procedimento comum era agrupar duas ou mais
profecias e atribuí-las ao mais preeminente profeta do grupo, neste caso Jeremias. Portanto, o que parece erro interpretativo na realidade é a aplicação hermenêutica legítima quando considerada dentro do devido contexto. Os usos que o Novo Testamento faz do Antigo, os quais provavelmente suscitam a máxima questão com referência à sua legitimidade hermenêutica, são as passagens de cumprimento. Pode parecer que o escritor do Novo Testamento está dando a esses versículos interpretação diferente da pretendida pelo autor do Antigo. O problema é complexo. O capítulo 7 traz o estudo detalhado das concepções hebraicas de cumprimento histórico, profético e tipológico. O uso que os apóstolos fizeram do Antigo Testamento. Os apóstolos acompanharam seu Senhor e consideraram o Antigo Testamento como a palavra de Deus inspirada, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21, em 56 casos, pelo menos, a referência explícita a Deus como autor do texto bíblico. À semelhança de Cristo, eles aceitaram a exatidão histórica do Antigo Testamento. Atos 7, 9 ao 50 e Hebreus 11. Conforme observa Nicole, quando em debate eles apelam para a Escritura, apelam para ela quando solicitados a responderem a perguntas, sejam sérias ou capciosas. Apelam para ela com referência ao ensino que ministram, até aos que não se inclinariam a pressioná-los, para outras autoridades que não a própria palavra deles. Apelam para ela a fim de indicar o propósito de algumas de suas ações ou sua penetração no propósito de Deus em relação aos desenvolvimentos contemporâneos, e apelam para ela em suas orações.